Fala, fiel, bom dia. Ufa, que alívio, que alívio. A vitória de ontem à noite do Corinthians na Neoquímica Arena para novamente quase 40 mil pessoas. Corinthians em 19º, a torcida apoiando muito. Corinthians sem técnico e conseguiu uma vitória. Uma grande vitória, é difícil eu falar, porque senão as pessoas vão falar que eu estou romantizando o time ter jogado mal. E não é isso. Ontem era uma vitória contra o Vitória, mais do que necessária. Obviamente pelos 3 pontos, que a gente precisava demais. Mas pela situação de confiança. Ontem era nítido, vendo os jogadores no campo, que eles estavam sentindo a pressão, a falta de confiança para fazer uma jogada. Foi assim com o Wesley em alguns momentos, foi assim com o Hugo em outros vários, foi assim com o Gustavo Henrique, foi assim com o Léo Maná e foi assim com o time todo, porque imagino que a pressão está muito grande para eles, e falo até para nós, torcedores. Eu estava na arena e era nítido a apreensão, a tensão na arquibancada, com o sofrimento do segundo tempo, com o Vitória com a bola quase que o tempo inteiro e o Corinthians baixando as linhas muito cedo. E com certeza não aconteceria isso se o Vitória fosse o 10º e o Corinthians o 11º. O Corinthians ia continuar tentando fazer os gols, ia se defender sem a bola, como tem que ser, como todo mundo faz, mas ia ter coragem para jogar, ia trocar passes. Mas o Corinthians estava tenso, estava nervoso. Eu, por exemplo, quando saio 3-2, eu não abraço ninguém. Eu ajoelho e agradeço ali por ter conseguido uma vitória importantíssima daquele jeito. De um jeito Corinthians, no final do jogo, com um gol do menino da base, que não tinha entrado tão bem, tinha deixado de dominar umas bolas ali. Uma ideia que depois da entrevista eu concordei com o treinador interino, que colocou ele num 4-4-2, porque o Corinthians tinha perdido o Ranieri e precisava encher o meio ali, já tinha entrado o Matheus Araújo. Essa substituição eu não gostei muito no lugar do Wesley. Eu tiraria o Wesley também, porque não foi bem. Teve 2 lances, 1 contra 1, que precisa definir melhor. Um no primeiro tempo, que o jogador do Vitória estava no chão e não tinha que jogar fora mesmo, porque o Vitória tinha a bola no ataque e não jogou fora para o seu jogador. E outra depois, já no segundo tempo, no 1 contra 1, ele precisa levar vantagem sobre o zagueiro. Poderia até definir a partida ali, a gente sofrer menos. Um possível 3-1, eu teria colocado o Kaique para ajudar pelos lados ali o Hugo, e também, quando tivesse a bola, partir no 1 contra 1 contra os zagueiros do Vitória. Ok, ele preferiu o Matheus e depois acabou até com a saída do Ranieri usando o Matheus ali por dentro. Só que logo que acontece a substituição, o Corinthians acaba tomando um gol, o 2-2 ali de pênalti. Para mim, erro grave do Maná, fez um pênalti infantil, mas o Hugo também não pode deixar o cruzamento acontecer pelo lado esquerdo da defesa. Foi bem ali na minha frente, diminui o espaço, faz a falta, chega com tudo, joga o cara na arquibancada, mas não pode deixar o cara tirar para o lado e fazer um cruzamento, e daí a bola fica viva ali na área e o Léo Maná acaba colocando a mão. No geral, eu acho que tem que se valorizar muito a vitória. São 14 jogos e o Corinthians só tinha uma vitória, agora tem 2, que é muito pouco para esse time. Não vejo um time maravilhoso, claro que não, mas vejo um time bem longe de estar onde está. E acho que a pressão, a falta de confiança, a tensão para fazer as jogadas também atrapalhava bastante. Que o Corinthians aproveite uma vitória desse tamanho, uma vitória com cara de Corinthians, como eu disse, para que recupere a confiança de vários dos seus jogadores
e consiga melhorar no Campeonato Brasileiro. Ontem, o melhor em campo, sem dúvida nenhuma, Rodrigo Garro, participativo, e ontem autor de 2 belos gols de fora da área. Um deles com uma felicidade imensa de bater na bola, e o Corinthians consegue, enfim, uma vitória depois de várias rodadas. Não sai da zona do rebaixamento, mas fica próximo ali. Agora tem 2 jogos fora complicados, um Cruzeiro que vem pontuando em casa, deixando pontos fora, mas acredito que vai brigar lá em cima. Que bom que a gente joga contra eles a 3 dias da janela, né, para evitar os reforços, principalmente o Cássio. Depois de um jogo complicado fora contra o Vasco, o Corinthians precisa somar pontos nesses 2 jogos para depois voltar para casa e, se Deus quiser, voltar a vencer. Vitória gigante, importante, que tira um peso muito grande das costas dos jogadores e da gente, torcedor. E espero que seja uma virada de chave para o Corinthians, com os reforços que vai buscar na janela, com o treinador que precisa ser assertivo nesse momento, o Corinthians consiga somar pontos e sair dessa situação incômoda que não tem nada a ver com o seu torcedor. Um abraço, fiel, bom dia. Fazia tempo, né, que o Corinthians não proporcionava a gente acordar mais feliz, mais leve. Um abraço, bom dia e vai Corinthians.